insatisfeitos com as críticas da revista britânica The Economist, o governo brasileiro reagiu e enviou uma carta, sim, um comunicado ao veículo. Nesse texto, assinado pelo chanceler Mauro Vieira, o Itamaraty afirma que a autoridade moral do chefe do executivo seria indiscutível, alegando que ele só é impopular entre os que chamam ele de negacionistas climáticos. Além disso, as relações exteriores do Planalto também disse que poucos líderes mundiais são tão coerentes quanto o atual presidente. A revista publicou um artigo no último domingo em que afirma que o governo está se tornando irrelevante para o mundo e cada vez mais impopular no Brasil. Começar essa com o Roberto Mota, o governo respondendo àquela reportagem, aquele artigo publicado pela The Economist, dizendo que não gostou do posicionamento da revista britânica. Mota, 1 minuto e meio. O termo negacionista tem uma origem muito clara. Ele foi criado por um historiador francês para designar as pessoas que negam a existência do Holocausto. O Holocausto foi o massacre de 6 milhões de judeus pelo governo nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O Irã entrou recentemente para o grupo dos BRICS. O regime fanático iraniano é antissemita. Para o antissemitismo, judeus não são seres humanos. Foi isso que inspirou o massacre de 7 de outubro, foi isso que inspirou o Holocausto. Muitos dos que hoje apoiam o Irã são os mesmos que usam e abusam da palavra negacionista sem saber o que estão dizendo, ou talvez saibam muito bem. Você, Dávila, quais as reflexões a partir dessa manifestação do governo brasileiro, a partir dessa carta do Itamaraty dizendo que o governo brasileiro ou o presidente da República seria impopular somente entre aqueles que o governo classifica como negacionistas climáticos? Dávila, 1 minuto e meio. A reputação de um presidente pode ser mensurada pelas pessoas que o cercam. No momento em que você só se cerca de ditadores e governos autoritários, mostra quão baixa está a sua reputação no mundo onde se defende a liberdade. O presidente Lula começou o mandato com um enorme capital político na questão da política externa. Era visto, inclusive, pelo presidente Zelensky como alguém que poderia mediar a guerra. Era visto pelo próprio Irã como alguém que poderia mediar conversas importantes com as potências ocidentais. Mas esse capital foi sendo destruído por uma diplomacia militante, ideológica, contrária à defesa dos interesses nacionais e transformar a política externa num único palco para demonstração de exorbitação ideológica. Só isso que se fez com a política externa brasileira. E aí a reputação foi sendo corroída. E aquela imagem que tinham lá do Lula 1, 2, quando até o presidente dos Estados Unidos o chamou de o cara, acabou. Não é mais o cara de ninguém. Aliás, hoje ele só é o cara amigo de ditador. Ninguém dá a menor importância a ele. E a última participação dele como convidado no G7 foi uma das coisas mais constrangedoras da história diplomática brasileira. Por isso, uma reputação se destrói em 1 minuto, mas demora anos para reconstruir. O próximo presidente da República terá muito trabalho para reconstruir a reputação da política externa brasileira que foi destruída por esse governo. Itamaraty rebatendo o artigo da revista britânica The Economist e falando que Lula seria uma autoridade moral. Acácio, qual a sua leitura a respeito desse posicionamento do Itamaraty? 1 minuto e meio. Primeiro que o Itamaraty deveria ser o órgão de representação do país e não do chefe de governo ou do chefe de Estado constituído. O nosso Itamaraty, o nosso Instituto Rio Branco, sempre tiveram todas as credenciais mundo afora exatamente pelo seu viés institucional e pela sua capacidade de diálogo, independentemente do poder constituído no Brasil, sem se deixar contaminar
por qualquer aspecto ideológico, colocando os interesses do Brasil acima de tudo. Em segundo lugar, um presidente da República, seja ele quem for, que não sabe lidar com críticas, talvez esteja no lugar errado. Aliás, um político, independentemente do grau do cargo exercido, que não saiba lidar com críticas, está no lugar errado, especialmente um presidente da República. Pois é, inclusive, a gente precisa destacar aqui uma informação que, inclusive, os nossos jornalistas estão apurando. Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, algumas manifestações aqui. Deixa só a nossa redação passar a última informação. Donald Trump disse que Israel concordou com os termos de um cessar-fogo de 60 dias em Gaza e pede para que o Hamas aceite o acordo. Informação compartilhada há pouco na internet, manifestação do governo norte-americano na figura de Donald Trump, publicação feita há pouco pela rede social, Donald Trump afirmando que Israel concordou com os termos de um cessar-fogo de 60 dias em Gaza e pede para que o grupo terrorista Hamas aceite o acordo. Jovem Pan, em cima da notícia, a gente vai seguir destrinchando essa informação também na sequência no Jornal Jovem Pan.